Olá pessoal, boa noite. Olha, eu estou indignado. Eu creio que as pessoas lúcidas que querem realmente mudança no Brasil, que desejam ver esse país passado a limpo, caminhando para o seu futuro, com a confiança de que será possível viver numa nação respeitada internacionalmente, eu estou indignado diante das últimas notícias. Nós vimos agora no Jornal Nacional um relato completo sobre essa decisão estapafúrdia do presidente do Supremo Tribunal Federal. Já temos jurisprudência a respeito desta matéria. Em outras ocasiões, o Supremo Tribunal Federal já validou os procedimentos que são adotados sempre como rotina há muito tempo pela Justiça, utilizando-se das informações do COAF para as investigações necessárias que desbaratam quadrilhas, organizações criminosas, o crime organizado, a corrupção na administração pública. Pois bem, o senhor presidente do Supremo Tribunal Federal aproveitou o recesso da Justiça, a Justiça está em férias e monocraticamente decidiu que as informações sigilosas do COAF não podem ser utilizadas nas investigações. O que quer o presidente do Supremo? Desrespeita acordos internacionais celebrados pelo Brasil. A nossa legislação é clara, não é preciso ser jurista, basta saber ler. Ela possibilita, sim, ela não possibilita, ela impõe que o COAF, a Receita Federal, por intermédio dos seus auditores, e o Banco Central apresentem as informações de suspeição em matéria de movimentação financeira às autoridades judiciárias, para que elas possam valer-se dessas informações, se necessário quebrar o sigilo bancário e aprofundar as investigações. É lamentável o que está ocorrendo. Quer que o Brasil seja visto internacionalmente como a República das Bananas. E o senhor presidente do Supremo, Dias Toffoli, ainda tem a ousadia de dizer que a sua decisão é em defesa do cidadão. Em defesa de que cidadão, presidente? Em defesa do cidadão corrupto, em defesa do cidadão investigado, em defesa do cidadão marginal, do cidadão criminoso, mas não em defesa do cidadão de bem desse país. Me perdoem a indignação. E não dá para esperar até novembro para superar essa dificuldade. A Polícia Federal já manda suspender todas as investigações com base no relatório do COAF, porque há que se cumprir uma decisão do Supremo Tribunal Federal, mesmo que monocrática, mesmo que estapafúrdia, mesmo que sem consistência jurídica, sem sustentação ética, é preciso respeitar a decisão do Supremo. É por essa razão que nós concordamos com aqueles que hoje fazem apelo para que o Supremo apresse uma decisão sobre essa matéria. Antecipe, não pode esperar novembro. Marca-se para o dia 21 de novembro. Nós estamos em julho. É muito tempo. Essa matéria exige urgência. A Operação Lava Jato é a prioridade do povo brasileiro e ela não pode ser fulminada com uma decisão monocrática dessa natureza. Não pode ser comprometida. Em razão de argumentações frágeis, inconsistentes, inaceitáveis, nós já tivemos a anulação de 3 operações que alcançaram resultados com a apresentação de escândalos de corrupção. Eu me refiro à Operação Factor, que era Boi Barrica, depois ganhou esse nome de Operação Factor. Me refiro também a outra operação de muita repercussão no país, a Satyagraha, uma operação polêmica. E a última que me refiro é Castelo de Areia. Estas 3 operações, se fossem respeitadas, se fossem assumidas
pelo Poder Judiciário, se as denúncias ocorressem em função das investigações, nós teríamos certamente vários corruptos, para não dizer muitos corruptos, na cadeia. Seriam julgados. A Castelo de Areia, por exemplo, envolvia vários partidos políticos, políticos de renome nacional, que ficaram impunes, porque argumentos frágeis, como por exemplo, a BIM não pode participar de investigações, a denúncia anônima não tem valor legal, mesmo que a denúncia anônima seja consistente, apresentem fatos que foram depois investigados e revelados como fatos que representaram a prática de crimes, de corrupção. Enfim, estas 3 operações foram arquivadas, exatamente em função de decisões que nós consideramos sem consistência jurídica e sem respeito à ética e, sobretudo, sem respeito ao povo brasileiro, que quer ver ladrão, sim, na cadeia e não protegido pela impunidade. E agora nós temos esta decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, que coloca em risco, sim, várias operações. Coloca em risco operações que procuram investigar o crime organizado, o tráfico de drogas. Não é apenas o crime de corrupção na administração pública. Vocês viram, quem viu o Jornal Nacional há pouco, viu essa retrospectiva, como foi importante o COAF no Mensalão. Condenações do Mensalão tiveram sustentação exatamente nas informações sigilosas do COAF, que possibilitaram depois quebra de sigilo bancário e o aprofundamento das investigações. Olha, quem tem medo do COAF, o presidente do Supremo disse que o cidadão não pode ter as suas contas bancárias devassadas. Elas não são devassadas. Elas só são reveladas quando existir crime, quando operações suspeitas à revelação. As pessoas de bem, as pessoas corretas, que têm uma vida bancária honesta, não precisam temer o COAF. Quem deve temer o COAF é exatamente o agente do crime, o desonesto, o corrupto, o agente público que pratica corrupção, ou esta relação promíscua entre o público e o privado, porque o COAF possibilita indicar, orientar as autoridades judiciárias para a existência de operações atípicas, né? Algumas extravagantes, com valores exorbitantes. E com base nessa informação sigilosa do COAF, a autoridade judiciária determina a quebra do sigilo bancário, aí sim, com autorização judicial. Mas não há necessidade de autorização judicial para que o auditor da Receita Federal informe sobre eventuais suspeitas na movimentação financeira de qualquer cidadão ou empresa. Não há necessidade de autorização judicial para que o COAF faça o mesmo e o Banco Central da mesma forma. E o Brasil celebrou acordos internacionais. Está desrespeitando acordos internacionais que celebrou. O que resta fazer agora? O que nos resta agora é pressionar para que o Supremo Tribunal Federal se reúna já no início dos trabalhos em agosto para deliberar sobre essa matéria. Não podemos deixar de considerar que já existe jurisprudência. Esse não é um fato inusitado. Não é a primeira vez que o COAF oferece informações para a investigação. Não, não é a primeira vez. Sempre foi assim. Não é nenhuma novidade. A novidade é essa decisão do presidente do Supremo. O próprio Supremo já decidiu na direção contrária, em outras oportunidades.
O que querem é acabar com a Operação Lava Jato. Esse é o objetivo. O que querem é soltar ladrões do dinheiro público que foram presos na Operação Lava Jato. Criminosos, bandidos, que fizeram muito mal ao Brasil, que fizeram com que esse país mergulhasse numa crise histórica. Nós estamos na crise. A economia não cresce, as desigualdades sociais aumentam, o desemprego se avoluma, 52 milhões abaixo da linha da pobreza, 64% das famílias brasileiras endividadas. É claro que são várias as causas, mas esta causa é essencial, a causa da corrupção. E nós estamos facilitando. Estamos permitindo que algumas autoridades participem desta conspiração contra a Operação Lava Jato. É preciso freio de arrumação. É preciso conter esse processo. Não podemos admitir que a Operação Lava Jato seja alvejada por atitudes dessa natureza que comprometem o êxito do trabalho de 5 anos. Imagine você se essa decisão do presidente do Supremo for convalidada, prevalecer e os advogados regiamente pagos pelos marginais do colarinho branco conseguirem êxito para anular provas colhidas em razão de informações do COAF e, por consequência, reverter decisões judiciais competentes que foram convalidadas depois da primeira instância, pela segunda e pelos tribunais superiores, inclusive, em recursos que foram interpostos. Portanto, é sério isso, é grave, nós não estamos brincando. Eu creio que o Brasil não pode aceitar isso. É por esta razão que há pedidos de impeachment no Senado Federal, que a população encaminha, que brasileiros encaminham. São vários pedidos de impeachment contra ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso é muito ruim, não é bom para o país, não é bom para a democracia. Isso desmoraliza o Poder Judiciário, isso achincalha o Supremo Tribunal Federal, mas dão motivos para que isso ocorra. E nesta hora, eu sou obrigado a dizer que o presidente do Senado não tem o direito de engavetar esses pedidos. É preciso submetê-los ao plenário do Senado Federal. É por essa e outras razões que há requerimento que propõe a instalação da CPI chamada Lava Toga, em função de atitudes praticadas por membros do Poder Judiciário. E nós não podemos confundir alguns com todos. Nós não podemos generalizar. Nós não podemos achincalhar esse poder que é tão importante no Estado de Direito, o Poder Judiciário, em razão do comportamento de alguns. Mas nesta hora, o presidente do Senado tem a obrigação de submeter ao plenário a votação desse requerimento. Ele assumiu esse compromisso. Ele tem que cumprir o compromisso. Cabe à maioria decidir se quer instalar a CPI ou se não quer instalar a CPI. E que cada senador assuma a sua responsabilidade. Com voto aberto, diga se quer ou não quer instalar a CPI para investigar fatos concretos, fatos determinados, que foram resultantes de denúncias reiteradas em relação ao comportamento de alguns integrantes do Poder Judiciário. E eu digo isso com a maior tranquilidade, porque aqueles que são sérios, aqueles que são corretos, aqueles que são honestos e integram o nosso Poder Judiciário, e estes se constituem a maioria, estes não querem ser colocados na vala comum da imoralidade. Estes não querem ser confundidos com os desonestos. Estes querem que separe o joio do trigo. Eu acho, inclusive, que eles próprios deveriam se manifestar favoráveis a uma mudança de comportamento que poderia começar, sim, com a instalação de uma CPI no Senado Federal ou no Congresso Nacional. Me perdoem, eu não resisti ao ver o noticiário, ainda nem acabou o Jornal Nacional, eu não resisti ao ver o noticiário, a ouvir um presidente do Supremo Tribunal Federal afirmar que a decisão dele é para proteger o cidadão. Não o cidadão de bem, presidente. É para proteger o cidadão corrupto, o cidadão marginal, o cidadão criminoso. Porque só eles, só estes,
os marginais, os criminosos, os ladrões, só eles temem o COAF. Quem tem vida limpa, quem tem vida correta, quem tem vida bancária insuspeita, não tem por que temer o COAF, já que qualquer informação fornecida atestará a boa conduta. Por isso, eu não me conformei e corri aqui, apanhei esse celular, coloquei aqui do lado de fora, onde eu me encontro. Ah lá a lua, felizmente, se eu pudesse mostrar a lua aqui em Brasília é uma maravilha, né? Ela contrasta com esse comportamento de alguns, né, que querem impedir investigações, impedir a limpeza, essa asepsia na vida pública brasileira. Nós não podemos permitir isso mais. Eu creio, eu não sei o que fazer agora, a não ser continuar falando, continuar protestando, continuar apelando, continuar pressionando, para que as coisas mudem. Porque o Brasil não pode continuar desse jeito. É preciso ver o drama que vivem as pessoas que sofrem no dia a dia hoje. Hoje eu recebi aqui um vídeo de um pequeno empresário do oeste do Paraná. Ele fez um vídeo e enviou, dizendo do drama que ele está vivendo. Ele tentou manter a sua empresa, não conseguiu. Vendeu a sua empresa em 20 prestações e agora encontra dificuldades burocráticas para resolver os seus problemas financeiros. Então, isto está... Há poucos dias, um empresário em Sergipe dá um tiro e se mata diante das autoridades, diante do governador do estado e diante do ministro de Minas e Energia, porque havia demitido mais de 200 funcionários e não suportou o drama de ver famílias sem salário. Todo dia nós estamos conhecendo dramas pessoais. Todo dia nós estamos verificando o fechamento de empresas, a falência de empresas. Todo dia nós estamos verificando o aumento do desemprego no Brasil. Todo dia nós estamos vendo aumentar a distância entre os mais ricos e os mais pobres, as diferenças sociais. Todo dia nós contemplamos a falta de oportunidades que os brasileiros reclamam. Oportunidades reclamadas e não concretizadas para que possam exercitar a cidadania na sua plenitude e oferecer vida digna às suas famílias. E todo dia nós somos obrigados a ver uma lambança de autoridades, uma lambança como esta, que não tem justificativa. Para proteger um cidadão, para privilegiar um cidadão, alvejar a Operação Lava Jato, porque essa decisão é resultante da interposição de uma ação para impedir uma investigação. Mas ocorre que a consequência é ampliada. Não se impede apenas aquela investigação. Não se impede apenas aquela. Vai se impedir tantas outras investigações. São muitas investigações. E agora ainda se anunciou que a Polícia Federal determinou já a paralisação das investigações em função desta decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal. Enfim, isso não pode ficar assim. Nós vamos continuar brigando para que esta decisão seja revertida. Não há como manter essa decisão. E também não há como esperar novembro. Eu creio que outros ministros do Supremo Tribunal Federal agirão, atuarão, para antecipar uma decisão, até porque eles já decidiram em outras oportunidades. Já este assunto já foi discutido no Supremo e já há uma jurisprudência em relação a ele. O que está havendo agora é uma tentativa de alterar jurisprudência já consagrada sobre essa matéria. Ainda recentemente
tentou-se alterar lá no Senado. Um senador apresentou uma emenda para impedir que auditores da Receita Federal fornecessem informações em razão da suspeição de determinadas movimentações financeiras, que poderiam ensejar a prática de crime. Então, hoje há esta prerrogativa. A legislação possibilita. Os auditores da Receita devem comunicar às autoridades quando estranham determinada movimentação financeira. Houve uma tentativa de um senador de acabar com isso. E a emenda não passou, a emenda foi derrotada. Portanto, já há um procedimento no Legislativo que condena essa decisão do presidente do Supremo e já há jurisprudência no próprio Supremo Tribunal Federal. Vamos aguardar, portanto, que a Suprema Corte responda ao país esta indagação. O que querem fazer do nosso Brasil? Não querem a moralização da atividade pública? É preciso que cada um assuma a sua responsabilidade diante das exigências nacionais. As indagações dos brasileiros devem ser respondidas com a responsabilidade de cada agente público que cumpre uma missão. O Brasil está aguardando. Nesse momento, nós discutimos reformas importantes no Congresso, a reforma da Previdência, a reforma tributária, mas essa questão que envolve investigações, Operação Lava Jato, a continuidade desse processo de limpeza, isso é essencial para o nosso povo, é a prioridade. Se nós não colocarmos o Brasil no patamar de uma nação respeitada, certamente nós não alcançaremos desenvolvimento econômico compatível com as nossas riquezas e com as nossas potencialidades econômicas. Não há dúvida que a corrupção já afugentou daqui investimentos portentosos, porque grupos econômicos não aceitam investir em países com índices de corrupção como os nossos índices de corrupção, que colocam o Brasil sempre numa posição de destaque entre os países mais corruptos do mundo. É esse combate que deve se travar. Combate contra o crime organizado, combate contra organizações criminosas instaladas no setor público brasileiro. Este é o combate essencial para que o país possa voltar a ter o respeito internacional e atrair os investimentos que foram embora daqui, expulsos pela corrupção e pela incompetência dos últimos governos. É uma esperança dos brasileiros. Nós não podemos sucumbir, não podemos fracassar. Não podemos fracassar, porque são oportunidades desperdiçadas que não podem ser desperdiçadas. Enfim, minha gente, obrigado aí pela sua atenção. Desculpe a minha indignação, a minha veemência nesta hora, mas eu não consegui me conter, eu não consegui resistir a esta convocação, porque eu sei que os brasileiros também estão indignados. Eles não podem entender, como eu não entendo, como alguém possa facilitar o crime, protegendo criminosos, e desatender o reclamo popular maior, que é de moralização da atividade pública brasileira. O reclamo maior do povo do nosso país, que sofre, que paga impostos, muitas vezes sem poder pagar, paga impostos demais, se sacrificando. O reclamo maior é que os ladrões do dinheiro público sejam colocados na cadeia, que os desvios sejam investigados. Então, dificultar a investigação, dificultar a apuração de denúncias de corrupção é certamente dar uma trombada na aspiração maior do povo brasileiro. E isto tem que provocar indignação. Muito obrigado a você, uma boa noite e que Deus nos ajude a melhorar esse país. Um grande abraço.